Chico Garcia, Oi. vou precisar dos seus préstimos para tentar entender a situação de Martínez no Corinthians. O que é isso? Caramba, que coisa, hein? Primeiro que não é a primeira vez, né? Ele já teve algumas atitudes, vamos lá, vamos tentar ser polido aqui, né? Atitudes inadequadas, né? Que já causaram desconfortos em outros momentos, já chegou atrasado, já complicou às vezes a vida até do Corinthians dentro de campo. Mas a questão nem é dentro de campo, porque hoje o torcedor até muitas vezes lembra da final que ele fez contra o Vasco, e ele foi realmente muito bem naquele jogo. Mas não dá pra você contar com um jogador que você não sabe se você pode contar. Tá tudo muito mal explicado. Muito mal explicado. A informação que o Corinthians obteve é que ele solicitou o documento lá na Venezuela, embora toda a crise geopolítica lá, no dia 13 de janeiro, quando a apresentação deveria ser dos jogadores dia 3, ou seja, por que ele não solicitou isso antes? O Dorival já deu inúmeras entrevistas dizendo, poxa, a gente viaja o tempo inteiro, né? Você sabe quando o teu documento está para vencer e você tem que se antecipar, você tem que programar, ainda mais jogador de futebol, que a gente sabe que tem um staff, tem uma estrutura por trás, o cara não pensa nisso de uma hora para outra. Então essa é uma questão. Aí ele cometeu a irresponsabilidade ainda de jogar nas férias, chegou atrasado, chegou lesionado. Assim, Renato, o que acontece a partir de agora é que é um problema, porque a justiça, a FIFA, ela sempre valoriza o atleta na relação empregado-empregador. O clube dificilmente consegue ter razão, mesmo que o jogador dê todos os motivos. Então o Corinthians ele vai precisar se cercar muito bem juridicamente, se ele quiser rescindir um contrato, se ele quiser fazer um acordo amigável, porque essa conta chega lá na frente. O jogador ele aciona a FIFA e diz, olha, houve uma rescisão aqui, eu estava de férias, eu estava fazendo a cartilha dos preparadores físicos aqui que me mandaram, eu me machuquei, eu sou funcionário do clube, então o clube fica meio refém. Agora, diante disso, eu não sei se ele tem clima para continuar. Pelos companheiros, pela comissão técnica, pela diretoria, porque há um fato. Pela lesão. Ninguém gostou do cara, ninguém gostou do que ele fez. E tem a lesão que impede ele de jogar. Só que aí tem outro problema. Você não pode rescindir com um jogador lesionado. A FIFA, inclusive, se ele tivesse contrato até metade do ano, obrigaria o Corinthians a renovar o contrato até o fim do tratamento. Mesmo que o Corinthians prove que ele se lesionou fazendo esse tipo de coisa, disputando uma partida amistosa nas férias? Vai precisar provar muito bem, porque normalmente a FIFA dá razão pro jogador. O Rojas jogou meia dúzia de jogos no Corinthians e embolsou 40 milhões de reais por uma falta de pagamento e tal. Mas assim, é muito difícil, cara. O clube ele fica refém. Quando você vai assinar um contrato, tem tudo isso aí especificado no contrato. Se você não pode andar de moto, de skate, você não pode jogar bola. Tá no contrato. É claro que você... Mas isso é passível de rescisão, eu acho que assim... Mas você é proibido. Multas, você é proibido. Mas ele vai na FIFA e aciona o clube e normalmente... uma briga muito dura. Eu posso ajudar o Chiquito? Pode, eu posso ajudar você, Chiquito, porque ontem eu conversei com algumas pessoas e além de ser um outro presidente, o Corinthians tem um outro departamento jurídico. Doutor Pedro deve estar vendo a gente agora, o Stabile também, porque eu conversei com algumas pessoas que eles estavam ocupados ontem em cima desse assunto. Então, há provas que ele chega lesionado das férias e que ele participa de um torneio. Então, aí, agora é só ver os meandros aí para colocar, eles vão dar assistência para ele, não vão desampará-lo, não vão pegar fazer o que ele fez. Sim. Não vão desampará-lo, vão fazer todo o trabalho que tem que ser feito. Tem que se cercar porque bem. isso é o lado humano. Total. E o Stabile falou para algumas pessoas que esse é o lado humano, que você não vai desamparar o cara, mesmo que ele errando da forma que ele errou. Mas o lado jurídico já está embasado para ele poder entrar e fazer a rescisão com o jogador. Tanto é que já foi comunicado também ao empresário dele. O staff. O staff Então ele dele. não joga mais no Corinthians, é isso? Não, em lugar nenhum, porque ele só vai jogar o ano que vem, porque ele tá machucado, Chiquito. Primeiro vamos cuidar do menino. Ele tem contrato Agora até o fim tem de que ver 27, se ele já não se apresentou por isso, porque já de repente não poderia nem estar fazendo uma viagem de avião. Dependendo do grau da lesão, e eu vou chamar um médico agora para isso, dependendo da lesão, às vezes... Eu sei porque meu sobrinho agora há pouco teve um embate no futebol e acabou ficando 2 meses e meio de muleta. Então, assim, acontece. Aí vai fazer o quê? Não pode entrar num avião, não pode se deslocar. Ainda mais quando você não tem... Você tem, às vezes, uma fratura, e essa fratura, ela não é caso de cirurgia, Marco. Então, não sei, a gente não sabe realmente. Mas se ele se lesionou lá, talvez ele não pudesse nem viajar. Não era só questão geopolítica ou da Venezuela. Não, a lesão ligamentar do joelho dá para viajar, sim. É só fazer uma imobilização, tomar anticoagulante, coisas desse tipo, e viaja, não tem problema algum. O desagradável é que tem uma recuperação de 8 meses para ser feita após cirurgia. E aí o Corinthians vai pagar 8 meses de salário para alguém que se acidentou fora do clube
e não teve responsabilidade. Eu até acho que todo mundo joga futebol nas férias, é natural isso, mas contraria um princípio de trabalho que é machucar fora do clube. Então eu acho que aí tem que fazer um acordo com o Corinthians e, evidentemente, diminuir o nível salarial dele nesse período, fazer a prorrogação do contrato. Encostar se no for o INSS, caso. doutor? Será? Não, não é. Até pode, legalmente pode. Muitos clubes não fazem, mas legalmente pode fazer isso. Agora, ele tem que assumir a responsabilidade dele de ter se lesionado e também ver que o clube não é culpado da falha que ele cometeu. Eu não acho que é um crime jogar futebol nas férias. A gente vê jogos pela TV, amigos desse, amigos daquele, e a gente não critica. Deveria, então, criticar. Nesse caso, ele se lesionou. Aí a gente critica? Então vamos criticar. Então vamos. Peraí. Espera um pouquinho. Então vamos criticar qualquer. Não vamos criticar, vamos passar pano pra ele, então. Não, ninguém está passando pano. Eu quero que você critique os jogos todos. Acontece avisando. Avisando como o clube. avisando? Sempre que vai rolar um jogo festivo, os jogadores em atividade avisam o clube. Avisa aí o clube fala, então pode. Eu nunca recebi esse aviso. Tá bom, mas o senhor não tá mais no clube. Mas a vida inteira foi assim. O Corinthians desconhecia tudo que ele fazia na Venezuela. Tá certo. O Corinthians estava esperando por ele. O caso é muito mais sério. Eu não estou discutindo que não tem que avisar ou não tem que avisar. Se avisar, então, e machucar, pode. Não, doutor, mas é a mesma coisa aqui, ó. Vamos supor, eu aqui no Jogo Aberto. Tá. Eu aviso a Renata que eu não vou vir um dia por X motivo. Outra coisa é eu não avisar e só não aparecer aqui. Só uma pergunta. E aparecer no outro dia sem voz porque fui pra balada. Pô, numa ressonância feita, dá pra calcular mais ou menos a data de quando se lesionou, pelo inchaço, por esse negócio? Dá pra ter uma previsão. Então, pra ter uma previsão, porque aí vai ver se o cara se machucou. Mas é óbvio quando ele começou. É óbvio que ele machucou lá no jogo dele. Gente, pelo amor de Deus, ninguém aqui é ingênuo. Pelo amor de Deus, o cara é jogador do Corinthians, querido por uma torcida talvez a mais apaixonada do Brasil. A maior. Mas é verdade, vai pro assunto, vai para finalmente. E jogou tudo isso no lixo. Não, porque aí existe... O que eu tô tentando explicar é o seguinte, Sgar, porque ele deu a desculpa da documentação. E se talvez ele machucou antes e tava esperando um pouco... né, desinchar tudo esse negócio. É por isso que eu perguntei pro doutor se não poderia ser esse o motivo dele ter adiado a apresentação. Provavelmente foi isso. Agora, eu acho que tem que entrar com um acordo entre o clube e ele. Que ele errou. Agora, todos que jogam nas férias erram. Uma pergunta pro médico. Vamos supor, ele lesionou tem uns 20 dias, por exemplo. O fato dele ter demorado para fazer o exame, confirmar e fazer o tratamento, agrava um pouco a lesão ou não? Nada. Pelo contrário, muitas vezes até tira o quadro então demasiado. Ele estava esperando dar uma melhorada. Claro. Essa que é a questão. Gente, eu acho que ele pode ter ficado esperando lá mais um tempo até para resolver. Mas eu não tenho como afirmar isso. O Edu fez 4. Eu sou especialista nisso. Eu fiz 4 cirurgias dessa liga do LCA. Eu fiz 3, eu tô chegando. Dá uma desinchada depois de um tempo? Depois, aí opera como o doutor acabou de falar. Aí eu vou falar outra coisa, viu? Não volta mais como mesmo, não. Então o Martins... E assim, sim, Chico, com todo o ser humano é falho. Claro que as pessoas cometem erros. Não, mas só pra deixar claro. Mas o Martins é um adulto, profissional, tinha contrato, jogando no Corinthians. Ele tinha que ter visto o passaporte dele antes, pra saber o momento ou não de renovar o passaporte. Já começa aí. Ó, Martins, desculpa. Para aí só um pouquinho. O clube também, no clube não tem toda essa documentação, pelo menos lá uma cópia, ele deve... Porque se eu sou de qualquer clube de futebol e eu tenho atletas estrangeiros, eu teria uma cópia do passaporte, eu saberia quando esse passaporte vence. Então, de repente, se esse passaporte estava para vencer pelo passaporte, o Corinthians teria esse controle. Mas se foi pela situação que aconteceu mesmo na Venezuela, aconteceu uma coisa que não é normal, pode ter sido isso que eles retiveram, talvez, o documento. A gente não sabe qual é a verdade. Exatamente. Pode ser que 2 dias antes dele se apresentar... Na verdade é o seguinte, acabaram as folhas do passaporte e ele precisava de um novo documento. Quando acontece o episódio na Venezuela, os serviços param. E aí ele não consegue pedir a reemissão. Mas não porque venceu o passaporte. Não, esse é o argumento que ele utilizou. Só que o pedido é que é estranho. Ele vem depois do dia que ele tem que estar aqui. Um cantinho lá pra carimbar? Outra folhinha. Não tem não. Nem tá igual da Renata. Da Renata também tá cheio. Nem carimba. O meu só tem uma vez do ano. Ele aparecer machucado é um absurdo. E o clube tem que ir na FIFA e a FIFA tem que ter bom senso nesse caso de entender que o clube é vítima. Vamos ouvir a opinião sempre explosiva de João Paulo Capelanes. Capela, como é que você está avaliando assim de fora essa situação do Martins no Corinthians, hein? Eu acho assim, só os burros não mudam de opinião. Eu muitas vezes não mudo.
tá? Mas nesse caso eu vou mudar. Ontem eu fiz inclusive um vídeo falando e metendo bronca em cima do Martínez, que é um absurdo e tal, mas assim, o jornalismo sempre vence. Eu tentei entrar em contato com o staff do Martínez, não atenderam meu telefone e não responderam minha mensagem, mas visualizaram, tá? E não responderam, não tem problema nenhum. Mas o Bruno Andrade trouxe a informação agora há pouquinho que o Martínez, depois do jogo contra o Vasco, na Copa do Brasil, isso é informação, depois do jogo contra o Vasco, o Martínez reclamou de dores no joelho. Foi passado para o jogador o que ele, entre aspas, deveria fazer, para que ele pudesse dar uma sequência. Então, assim, o Martínez, segundo essas pessoas, para a informação do Bruno, já teria informado o Corinthians que depois do título da Copa do Brasil ele estava com incômodo no joelho. Então isso vai servir de embasamento jurídico para que ele possa falar, aqui. Eu avisei o departamento médico, o departamento de fisiologia, eu tava zoado depois da Copa do Brasil. E aí, não tira o fato dele ter sido um incompetente, irresponsável e burro, no português claro, de ter ido jogar. Tá com incômodo no joelho, meu querido jogador profissional, as férias são mais curtas, então você abre mão de fazer o jogo das estrelas para lá e pra cá. Não tô passando pano, foi burro, indiscutível. Agora, se ele tem essa informação gravada no WhatsApp dele, que ele passou para o departamento médico do Corinthians, que ele estava com incômodo depois do jogo da Copa do Brasil, aí vai virar hipótese. Será que o Corinthians, aquele oba-oba do título, final de ano, festa para lá para cá, talvez não tenha dado o respaldo necessário para que esse jogador pudesse se tratar? Então, gente, é uma briga que eu duvido que vai parar na FIFA, na justiça. O Corinthians vai ter que engolir isso aí goela abaixo se de fato o jogador tem esse documento mostrando que ele avisou o departamento necessário aí, jurídico, médico, fisiológico, seja lá o que for. Então meu ponto de vista é o seguinte, o Corinthians vai ter que engolir esse sapo, vai continuar com o jogador, com o vínculo estendido, vai ter que pagar bonitinho, inclusive os vencimentos, que o Corinthians deve algumas premiações para esse jogador. Então, assim, é hipótese para lá, hipótese pra cá, já bati muito no Martínez. Mas se de fato ele mostrou pro departamento que tava zoado depois do jogo da Copa do Brasil, vai fazer o quê, Renata? É bem complicado. Várias vezes um clube tem um contrato terminando com um jogador, ele se machuca e o clube estende ao longo da recuperação, obrigado. Até porque é uma questão, o Chico foi bem, é humanitária, é de respeito à pessoa, não é? Everton Guimarães, aquele boa tarde. Boa tarde, chegou agora. Boa tarde, não vai se atrasar igual o Martínez, né? Tem que chegar no horário. Boa tarde, Everton. Boa tarde, eu quero sua opinião sobre esse caso. Renata. Oi. Essa jaqueta aí também mete fogo, hein? Atentamente acompanhando, né? Acompanhando tudo que está sendo dito. Agora, uma coisa que talvez o Marco Aurélio possa nos ajudar é o seguinte: se tem a conversa dele com o departamento médico do clube, e ali ele reclama de um incômodo, mas ele sai, ele se ausenta, e lá ele toma a decisão de fazer um jogo que não é oficial. Inclusive está aqui ao lado, nós estamos mostrando imagens. Ele também não teria responsabilidade sobre o agravamento da situação? Ele reclamou de dor. Tá, mas se eu estou com dor e eu não estou jogando, eu estou meio que de férias, eu vou fazer um jogo festivo, bater uma pelada com os amigos. Mas se eu estou com dor, eu não tenho que ter consciência de não jogar essa pelada com os meus amigos, porque isso pode agravar. Então eu não estou de acordo com o que o Capelanes disse, não. Eu acho que talvez o clube tenha alguns documentos também que possam comprovar a própria irresponsabilidade do atleta. Mas aí eu pego carona no que o Chico falou, né? Normalmente a FIFA protege muito bem os atletas e bem menos os clubes. Mas eu não sei se o Corinthians está absolutamente descoberto nessa situação, não. Nós temos aqui em Minas Gerais um caso parecido, que aconteceu com o Júnior Santos. A diferença é que o Júnior Santos saiu de férias em tratamento e foi fazer um jogo durante o tratamento. Quando o Júnior Santos, isso aí, obviamente que não fica escondido, né? Isso caiu na mídia, isso chegou até aqui e isso gerou uma insatisfação muito grande no clube. Tanto que o Atlético colocou o Júnior Santos na vitrine. Um dos clubes interessados no Júnior Santos foi o Corinthians. Aqui aí no Corinthians interessa quando pede jogador, fala que não teve proposta. Foi isso que aconteceu com o Rony e agora vão negar que tenham procurado o Atlético pelo Júnior Santos. O Bahia foi outro clube, confirmado inclusive pelo diretor de futebol. Ou seja, essa atitude do Júnior Santos de jogar uma pelada em tratamento gerou uma insatisfação a ponto do Atlético colocar ele na vitrine. Então eu não sei, acho que essa questão do Martínez aí, eu não sei se ele vai ter sossego para jogar no Corinthians mais não. Porque o clube se incomodou,
a torcida tá pistola com ele, e isso, quando o torcedor toma ranço ou pega ranço de jogador, acho muito pouco provável que ele continue por aqui. Eu acho que o caminho é o Corinthians daqui a pouco tratar e colocar na vitrine. E aí, Cicinho, qual é a sua opinião? Não, a minha opinião, Renata, não foge daquilo que foi falado aqui, a irresponsabilidade do Carrilho, né? Pode ser do Martínez, nós estamos falando do Carrilho que estava dando dinheiro. Para pegar os R$400, né? O resgate. E assim, é uma grande responsabilidade e isso o jogador precisa entender muito bem, né? Nas férias, ok, o Sgarbi estava falando, não precisa falar para a diretoria que eu vou fazer um jogo beneficente, só que eu sei o risco que eu estou correndo. E eu sei que eu tenho que dar o respaldo depois, eu tenho que treinar depois. Quando eu jogava no São Paulo, teve um jogador que saiu de férias também e chegou com o braço quebrado, falando que quebrou mergulhando na piscina, né? Beijo, Alexandre Pitbull! Valeu, engraçado demais. Era só pra falar as iniciais. Mergulhando na piscina. E assim... E aí vai fazer o quê, né? A diretoria, Marco Aurélio Cunha, relevaram porque era um cara... Marco Aurélio rescindiu ou não? Olha a carinha do doutor, doutor. Lembrou porque, dessa, assim, É fácil, né, doutor? Extremamente profissional, foi uma infelicidade, era um cara que era responsável. Apresentou no dia certo. Apresentou no dia certo. Isso, Agora isso aí é legal, porque o Martínez tem um histórico, né, cara? Não foi a Exatamente. primeira vez, então isso pesa contra Não, e o ele. Dorival deu várias entrevistas dizendo que não sabia, que não tinha É contato isso, que ele com não ele, era respondia. muito estranho. Tem Ele o respondia o Dorival. caso incômodo com o jogo festivo do Bruno Rodrigues agora no Palmeiras também, que a Isso, diretoria do Palmeiras foi isso. incomodada, que ele apareceu no jogo. Claro, Teve teve gente- tempo de lesão, né? Aliás, E o teve Inter tava gente que tentando contratou contratar. jogador machucado que não joga até hoje. Quem? Então tem muita coisa que pode acontecer no futebol. Fez um gol lá, né, nos Estados Unidos. Então, o pagou cara ele tá no já. estaleiro já há mais de um ano. Então, pagou ele. tem coisa que tem que ter conversado. Não, e lambari pescado, na porta do mercado.